Uma senhora vasculha o lixo com gestos delicados, sem saber que está prestes a ser reconhecida. O homem de terno que a observa é seu filho, um empresário milionário que acreditava tê-la protegido. Mas, ao descobrir a verdade, ele percebe que abandonou quem mais o amava, e nada será como antes. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A cidade de São Paulo acordava sob um céu cinzento naquela manhã de março. O trânsito já fervilhava na Avenida Paulista, enquanto milhares de pessoas corriam para seus compromissos, cada uma carregando seus sonhos, suas urgências, suas vidas inteiras dentro de bolsas e mochilas. Entre elas, havia aqueles que já haviam conquistado tudo o que a vida urbana poderia oferecer. Rafael Almeida era um desses homens. Aos 42 anos, Rafael comandava uma das empresas de tecnologia mais promissoras do país. A Almeida Tech havia começado como um pequeno projeto no fundo de uma garagem alugada na Zona Leste e agora ocupava 3 andares de um prédio espelhado nos jardins. As revistas de negócios estampavam seu rosto nas capas, chamando-o de visionário, de exemplo de superação. E realmente era. Filho de empregada doméstica, criado sem pai, Rafael havia construído seu império com as próprias mãos, estudando à noite enquanto trabalhava de dia, economizando cada centavo para investir em seus sonhos. Naquela manhã, ele estava sentado em sua sala executiva, de frente para os enormes vidros que davam vista para a cidade. A decoração era moderna, minimalista, com móveis de designer e uma estante repleta de prêmios e certificados. Sobre a mesa de mogno, além do notebook ultra-fino e dos 2 celulares, havia uma única fotografia emoldurada em prata. Nela, um menino magro de talvez 10 anos sorria ao lado de uma mulher de meia idade, ambos em frente a uma casa simples de tijolos aparentes. Era ele e Dona Luísa, sua mãe, no dia em que ela conseguiu comprar a casinha onde moravam de aluguel. Rafael pegou o porta-retrato e passou o polegar pela superfície, como fazia sempre que precisava tomar decisões difíceis. Dona Luísa, a mulher que acordava às 4 da manhã para passar roupas antes de sair para o trabalho. A mulher que guardava moedas em latas de biscoito para comprar seus cadernos escolares. A mulher que nunca deixou faltar comida na mesa, mesmo quando isso significava que ela própria comeria menos. Agora, com 73 anos, Dona Luísa vivia uma realidade completamente diferente. Rafael havia comprado um apartamento espaçoso para ela num bairro nobre. Contratara uma empregada que cozinhava suas refeições preferidas e garantia que ela tivesse tudo o que precisasse. Mas algo incomodava Rafael ultimamente, e esse incômodo tinha nome e sobrenome: Marcela Brandão. Marcela era sua assessora de imagem, contratada há 2 anos quando a empresa começou a ganhar projeção internacional. Elegante, articulada, com MBA em marketing e uma rede de contatos invejável, ela havia transformado Rafael de empresário bem-sucedido em celebridade corporativa. Organizava suas palestras, escolhia suas roupas, treinava sua postura para entrevistas e gerenciava cada detalhe de sua imagem pública. E era eficiente, muito eficiente. A porta da sala se abriu após uma batida suave. Marcela entrou com seu característico andar confiante, saltos altos marcando o ritmo no piso de madeira. Vestia um tailleur cinza impecável e carregava um tablet sob o braço. Rafael, precisamos conversar sobre o evento de quinta-feira. A Câmara Americana de Comércio confirmou sua presença como palestrante principal. Vai ser transmitido ao vivo para mais de 50 países. Rafael assentiu, ainda segurando o porta-retrato. Ótimo! Qual o tema que definiram? Superação e responsabilidade social. Exatamente o que você domina. Marcela fez uma pausa, seus olhos fixando-se na fotografia nas mãos de Rafael. Mas precisamos conversar sobre outro assunto. Ela se aproximou, pousando o tablet na mesa e cruzando os braços. Sua mãe, Rafael. Ele ergueu o olhar, surpreso. O que tem, minha mãe? Marcela suspirou como se estivesse prestes a dar uma notícia delicada a alguém que não queria ouvir.
Olha, eu sei que é um assunto sensível, mas você me contratou justamente para ser honesta com você. E a verdade é que a presença dela em eventos públicos está começando a comprometer sua imagem. Rafael sentiu uma pontada no peito. Colocou o porta-retrato de volta na mesa com mais força do que pretendia. Comprometer minha imagem? Marcela, você está falando da mulher que me criou sozinha, que trabalhou a vida inteira para que eu pudesse estudar. Eu sei disso, e é exatamente por isso que sua história é tão inspiradora. Mas, Rafael, pense comigo. Marcela puxou uma cadeira e sentou-se, inclinando-se levemente para frente. No último evento beneficente, sua mãe apareceu com aquele vestido floreado simples, falando baixinho, se sentindo claramente desconfortável no ambiente. As fotos circularam nas redes sociais e os comentários foram complicados. Que tipo de comentários? Marcela desbloqueou o tablet e mostrou algumas capturas de tela. Rafael leu em silêncio. Havia de tudo. Alguns comentavam que a roupa dela era inadequada para um evento daquele nível. Outros zombavam do jeito tímido como ela se comportava. Havia até quem questionasse se aquela era realmente sua mãe ou apenas uma senhora que ele levara para melhorar sua imagem de homem humilde. Rafael sentiu a raiva subir pela garganta, mas Marcela continuou antes que ele pudesse responder. Não estou dizendo que concordo com esses comentários, pelo contrário, mas vivemos num mundo onde a percepção é realidade. Você está prestes a fechar acordos internacionais milionários. Investidores estrangeiros vão julgar cada detalhe. E, infelizmente, Rafael, sua mãe transmite uma imagem de... como posso dizer? De um passado que talvez seja melhor manter privado, pelo menos por enquanto. Rafael empurrou a cadeira para trás e levantou-se, indo até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava sua correria frenética. Milhões de pessoas lutando por seus lugares ao sol. Quantas delas sacrificavam seus princípios todos os dias em nome do sucesso? Quantas escondiam suas origens, envergonhavam-se de suas famílias, traíam seus valores por uma promoção, um contrato, um aplauso? Ela é minha mãe, Marcela. Não vou escondê-la como se fosse motivo de vergonha. Marcela se levantou também, aproximando-se dele com um sorriso compreensivo. Ninguém está pedindo para você fazer isso. Estou apenas sugerindo que você proteja sua privacidade, e a dela também. Pense bem, Rafael. Ela está com 73 anos, tem pressão alta, aquela artrose nos joelhos. Esses eventos são cansativos, estressantes. Ela fica horas de pé, cercada de estranhos em ambientes barulhentos. Você não acha que seria melhor para ela ter mais conforto, mais tranquilidade? Rafael virou-se para encará-la. E o que você sugere? Marcela respirou fundo, como se estivesse prestes a apresentar uma solução que já havia planejado há muito tempo. Conheço uma residência maravilhosa em Campos do Jordão. É um lugar discreto, exclusivo, cercado pela natureza. Tem equipe médica 24 horas, nutricionista, fisioterapeuta, atividades recreativas. É praticamente um resort. Sua mãe teria todo o cuidado que merece, longe do estresse da cidade e da exposição pública. E você teria a tranquilidade de saber que ela está sendo muito bem cuidada. Minha mãe não é uma criança que precisa ser internada. Não é internação, Rafael. É cuidado. É amor. É você garantindo que ela tenha os melhores anos da vida dela num ambiente seguro e acolhedor. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. E vamos ser honestos. Você passa mais tempo viajando do que em São Paulo. Semana que vem você tem aquela conferência em Miami, depois vai para Lisboa, depois Dubai. Sua mãe fica sozinha no apartamento, com a empregada assistindo televisão. Você realmente acha que isso é qualidade de vida para ela? Rafael voltou a olhar para a cidade lá fora. Marcela tinha razão em alguns pontos. Ele realmente viajava muito. Nos últimos 6 meses, havia passado mais tempo em aviões e hotéis do que em casa. Quando estava em São Paulo, a agenda era tão apertada que visitava a mãe apenas aos domingos, e mesmo assim, muitas vezes, precisava sair correndo para resolver alguma urgência. Dona Luísa nunca reclamava, mas ele via a solidão nos olhos dela.
Via como ela tentava fazer a visita durar mais tempo, oferecendo café, biscoitos, perguntando sobre detalhes do trabalho dele só para estender a conversa. Talvez ela realmente estivesse melhor num lugar onde houvesse outras pessoas da idade dela, atividades, atenção constante. Talvez ele estivesse sendo egoísta ao mantê-la em São Paulo, apenas para ter a ilusão de que estava cuidando bem dela. Quanto custa essa residência? Marcela sorriu discretamente. Havia conseguido plantar a semente da dúvida. O investimento é alto, mas nada que comprometa suas finanças. Cerca de R$ 30.000 por mês, tudo incluído. Assistência médica, alimentação especial, atividades terapêuticas, tudo do melhor. Rafael fez as contas mentalmente. Era caro, mas ele podia pagar. E se isso realmente proporcionasse mais qualidade de vida para sua mãe, talvez valesse a pena. Eu preciso pensar. Claro. Marcela colocou a mão de leve no ombro dele, um gesto que pretendia ser solidário, mas que carregava também uma sutil pressão. Mas não demore muito, Rafael. A lista de espera para essa residência é longa. Consegui uma vaga porque tenho contatos lá, mas ela não vai ficar disponível para sempre. Durante os dias seguintes, Rafael mergulhou no trabalho como forma de adiar a decisão. Reuniões intermináveis, apresentações para investidores, entrevistas para a mídia. Marcela estava sempre por perto, organizando tudo com precisão militar. E sempre, em momentos estratégicos, ela tocava no assunto da residência. Mostrava fotos do lugar, todas cuidadosamente selecionadas. Jardins floridos, quartos amplos com vista para as montanhas, salões de convivência aconchegantes, idosos sorrindo durante atividades recreativas. Olha que lindo, Rafael. Sua mãe ia adorar esse ateliê de pintura. Sempre quis ter tempo para hobbies, não é? Ou então, esse jardim de inverno é perfeito para quem tem artrose. A umidade controlada ajuda muito nas articulações. Até que numa quinta-feira à noite, depois de uma palestra especialmente desgastante, Rafael voltou para casa exausto. Eram quase 11 da noite. Tinha uma videoconferência marcada para 6 da manhã seguinte com uma empresa do Japão. Precisava dormir, mas antes ligou para a mãe, como fazia sempre que podia. Alô, filho? A voz de Dona Luísa era suave, carregada daquele sotaque do interior que ela nunca havia perdido. Oi, mãe. Tudo bem com a senhora? Tudo, graças a Deus. Estava aqui assistindo aquela novela das 9. E você, filho? Comeu direitinho? Rafael sorriu. Não importava o quão bem-sucedido ele se tornasse, para Dona Luísa ele sempre seria o menino que precisava ser lembrado de comer. Comi sim, mãe. A empresa pediu comida japonesa para a equipe. Essas comidas que você come hoje em dia. Lembro quando você torcia o nariz para qualquer coisa que não fosse arroz com feijão. Eles conversaram por alguns minutos sobre amenidades. Dona Luísa contou que a vizinha havia ganhado um netinho, que o supermercado estava em promoção, que ela havia feito aquele bolo de fubá que ele tanto gostava e guardara um pedaço para quando ele fosse visitá-la no domingo. Quando desligaram, Rafael ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Ela parecia feliz, parecia bem. Mas será que realmente estava? Ou estava apenas acostumada a não reclamar, a não ser um peso para ninguém, como fizera a vida inteira? Na sexta-feira pela manhã, depois da videoconferência, Marcela apareceu em sua sala com uma pasta de documentos. Consegui, Rafael. A vaga ainda está disponível, mas preciso de uma resposta até segunda-feira. Ela abriu a pasta sobre a mesa dele. Olha, já preparei todos os contratos. É só você assinar. Eu mesma coordeno toda a mudança, converso com sua mãe e explico tudo a ela. Você não precisa se preocupar com nada. E pode visitá-la sempre que quiser, obviamente. Rafael folheou os papéis. Parecia tudo muito bem organizado. Marcela realmente era eficiente. Havia até um cronograma detalhado de como seria a adaptação de Dona Luísa ao novo ambiente, com acompanhamento psicológico e tudo mais. E se minha mãe não quiser ir? Por que ela não iria querer? Marcela arqueou as sobrancelhas. Rafael, você vai oferecer a ela um lugar maravilhoso, com todo conforto e segurança. Vai continuar sendo o filho dedicado que sempre foi, só que garantindo uma qualidade de vida ainda melhor para ela. Qualquer mãe ficaria feliz com isso.
Ela fez uma pausa estratégica. E pense na sua agenda. Semana que vem você vai para Miami, fica uma semana fora. Sua mãe vai passar o aniversário de 74 anos sozinha, só com a empregada. Você realmente quer isso? Rafael sentiu o peso da culpa. Era verdade. O aniversário da mãe era na próxima terça-feira e ele estaria em Miami, fechando um contrato que vinha sendo negociado há meses. Já havia tentado remarcar a viagem, mas era impossível. Os investidores americanos não tinham flexibilidade de agenda. Vou pensar no fim de semana, mas ele já sabia qual seria sua decisão. A culpa, o cansaço, a pressão constante de Marcela, tudo conspirava para que ele acreditasse que estava fazendo a coisa certa. No domingo, quando visitou a mãe, Rafael chegou com flores e uma caixa de bombons. Dona Luísa preparara um almoço caprichado, como sempre fazia quando ele ia visitá-la. Estrogonofe de frango, o prato preferido dele quando criança, acompanhado de arroz branco e batata palha. A casa cheirava a comida caseira e café fresco. Durante o almoço, Rafael observou a mãe. Ela parecia cansada. Tinha olheiras profundas e suas mãos tremiam levemente quando segurava o garfo. A artrose estava piorando. Ela havia comentado de passagem que subir e descer do ônibus para ir ao supermercado estava ficando difícil. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa. Dona Luísa parou de comer e olhou para ele com aquela expressão de sempre, mistura de atenção e preocupação. O que foi, filho? Aconteceu alguma coisa? Rafael respirou fundo. Tinha ensaiado mentalmente aquela conversa várias vezes, mas agora as palavras pareciam inadequadas. Insuficientes. A senhora sabe que eu viajo muito, né? E sei que fica aqui sozinha na maior parte do tempo. Isso me preocupa, mãe. Ah, filho, mas eu estou bem. Tenho a Joana que vem todo dia fazer a comida e limpar a casa. Tenho as vizinhas. Estou bem. Eu sei, mas Rafael mexeu no prato sem comer. Descobri um lugar incrível em Campos do Jordão. É uma residência especializada em cuidar de pessoas da terceira idade. Não é asilo, não. É tipo um resort. Tem médicos, enfermeiros, atividades, jardins lindos. A senhora ia adorar. Dona Luísa ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então baixou o olhar para o prato. Você quer me internar, é isso? Não, mãe. Não é internação. Rafael segurou a mão dela sobre a mesa. É cuidado. É garantir que a senhora tenha todo o conforto e assistência que merece. E eu posso visitar, sempre que quiser. Mas eu gosto de morar aqui, filho. Conheço todo mundo do prédio, vou ao mercadinho da esquina. Converso com o seu Mário da banca de jornal. É a minha vida. Rafael sentiu o coração apertar, mas a voz de Marcela ecoava em sua mente. Era pelo bem dela. Era proteção. Era amor. Mãe, a senhora merece mais do que ficar aqui sozinha, enquanto eu fico viajando o mundo todo. Merece ter companhia da sua idade, fazer atividades, ser cuidada de verdade. E lá em Campos tem o clima mais ameno. Vai fazer bem para a artrose da... Senhora! Dona Luísa não respondeu imediatamente. Seus olhos marejaram, mas ela piscou rapidamente, como sempre fizera, quando não queria preocupá-lo com suas emoções. Se é isso que você acha melhor, filho. Essa frase ecoou na cabeça de Rafael durante toda a semana. Ela não havia dito que queria ir. Apenas havia concordado porque achava que era isso que ele queria. E talvez fosse mesmo o melhor. Talvez ele estivesse sendo um bom filho ao garantir que ela tivesse cuidados especializados. Na segunda-feira pela manhã, ele assinou os contratos que Marcela havia preparado. Foram vários documentos. Procuração para que Marcela pudesse tratar de tudo em seu nome, já que ele estaria viajando. Autorização para pagamentos mensais automáticos. Termos de responsabilidade. Rafael assinou tudo rapidamente, confiando na eficiência de sua assessora. Pode deixar comigo, Rafael. Vou cuidar de tudo pessoalmente. Sua mãe vai estar em ótimas mãos. Marcela recolheu os papéis com um sorriso tranquilizador. Na terça-feira, dia do aniversário de Dona Luísa, Rafael estava em Miami quando recebeu uma mensagem de Marcela. Tudo certo por aqui, Rafael. Sua mãe está adorando o novo lugar. Mandei flores e um bolo de aniversário especial para ela. Não se preocupe com nada.
Rafael respondeu, com um agradecimento, e tentou ligar para a mãe, mas o telefone caiu direto na caixa postal. Estranhou, mas imaginou que ela estivesse em alguma atividade ou descansando. Tentou mais tarde, mesmo resultado. Mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. A resposta veio de um número que ele não conhecia, mas com o nome cadastrado como Residência Campos Verdes. Boa noite, Sr. Rafael. Aqui é a enfermeira Patrícia, da residência. Sua mãe está descansando e pediu que eu avisasse que ela está bem. O celular dela descarregou e ainda não achamos o carregador nas coisas que vieram da mudança. Amanhã, resolvemos isso. Ela manda um beijo e agradece pelas flores. Rafael ficou mais tranquilo. Pelo menos ela havia gostado das flores. Pelo menos estava sendo bem cuidada. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A rotina de Rafael era intensa demais para permitir visitas frequentes a Campos do Jordão. Ele enviava o dinheiro religiosamente todo mês, R$30 mil. Depois, por sugestão de Marcela, aumentou para 50, querendo garantir que a mãe tivesse acesso a tratamentos extras, passeios, qualquer coisa que pudesse fazer ela mais feliz. Marcela enviava relatórios periódicos, sempre positivos, sempre tranquilizadores. Sua mãe participou da aula de yoga hoje. Está se adaptando muito bem. O médico fez o check-up mensal. Tudo sob controle. A pressão está estabilizada. Ela fez novas amizades. Ontem participou de uma tarde de chá com outras residentes. Rafael guardava essas mensagens como se fossem certidões de que ele estava sendo um bom filho, mesmo à distância. Tentava ligar, mas raramente conseguia falar diretamente com Dona Luísa. Sempre havia uma explicação. Ela estava dormindo, estava em uma atividade, estava na fisioterapia. As raras vezes que conseguiu falar com ela, a conversa foi breve e Dona Luísa parecia cansada, diferente. Mas Marcela explicava que era normal, que idosos passavam por fases de adaptação, que logo ela estaria completamente integrada à rotina. Enquanto isso, a carreira de Rafael só crescia. Fechou o contrato em Miami, expandiu operações para a Europa e Ásia. Abriu escritórios em Lisboa e Singapura. Foi capa de 3 revistas internacionais de negócios. Ganhou prêmios de empreendedorismo. E em cada palestra, em cada entrevista, falava com emoção sobre sua mãe, sobre a mulher simples que o criara sozinha, que trabalhara duro para dar a ele oportunidades que ela nunca teve. Falava sobre dignidade, sobre não esquecer as raízes, sobre responsabilidade social. O público sempre se emocionava, sempre aplaudia de pé. E Rafael acreditava sinceramente em cada palavra que dizia. Ele amava sua mãe, estava fazendo o melhor por ela. Estava garantindo que ela tivesse os melhores cuidados possíveis enquanto ele conquistava o mundo em nome dos dois. 6 meses depois da mudança de Dona Luísa para Campos do Jordão, Rafael foi convidado para ser o palestrante principal de um evento beneficente na própria São Paulo. Era uma gala luxuosa no Hotel Unique, com presença de empresários, políticos, artistas e formadores de opinião. O tema era responsabilidade social e combate à pobreza. Rafael aceitou imediatamente. Era uma causa que tocava seu coração. Afinal, ele viera da pobreza. Sabia o que era passar necessidade. Marcela coordenou tudo, escolheu o terno perfeito, ensaiou o discurso com ele, garantiu que cada palavra, cada pausa, cada gesto transmitisse a mensagem certa. Na noite do evento, Rafael subiu ao palco sob aplausos calorosos. As luzes refletiam nos lustres de cristal e a plateia elegante o observava com expectativa. Ele começou seu discurso falando sobre sua infância na Zona Leste, sobre as dificuldades, sobre a mãe que nunca desistiu. Sua voz embargava nos momentos certos, seus olhos brilhavam de emoção genuína quando falava sobre dignidade e oportunidades. Ele doou na hora R$100 mil para o projeto que estava sendo lançado naquela noite, um programa de capacitação profissional para jovens de comunidades carentes. A plateia se levantou em ovação. Rafael desceu do palco cercado de cumprimentos, apertos de mão, pedidos de selfies.
Marcela estava radiante ao lado dele, organizando as interações, garantindo que ele falasse com as pessoas certas, fizesse os contatos importantes. Quando finalmente conseguiu sair do hotel, já passava da meia-noite. Estava cansado, mas satisfeito. Havia sido uma noite boa. Sentiu que realmente fizera diferença. Afrouxou a gravata enquanto caminhava até o carro no estacionamento. Foi então que viu. No pequeno beco lateral ao hotel, perto dos contêineres de lixo, uma figura se movia lentamente. Era uma mulher idosa, curvada pela idade, vestindo roupas surradas e rasgadas. Ela vasculhava um dos contêineres com movimentos meticulosos, como quem escolhe vegetais na feira. Separava garrafas plásticas, latinhas de refrigerante, qualquer coisa que pudesse vender para reciclagem. Rafael estava prestes a seguir caminho quando algo fez ele parar. Era a forma como ela movia as mãos. Um gesto específico, delicado, que ele conhecia bem. O jeito como ela inclinava a cabeça levemente para o lado esquerdo quando se concentrava em alguma coisa. O coração dele disparou. Não podia ser. Era impossível. Aproximou-se devagar, como se estivesse em um sonho. Ou um pesadelo. A cada passo, a figura ficava mais nítida sob a luz fraca do poste. O cabelo grisalho desgrenhado, as costas curvadas, as mãos calejadas e sujas. A mulher deve ter sentido a presença dele, porque se virou. E então seus olhos se encontraram. E o mundo de Rafael Almeida desmoronou completamente. Era Dona Luísa, sua mãe. O tempo pareceu congelar. Rafael ficou paralisado, incapaz de processar o que seus olhos viam. Aquela mulher frágil, suja, vasculhando lixo em plena madrugada, não podia ser sua mãe. Não podia ser a mesma Dona Luísa que deveria estar em Campos do Jordão, numa residência de luxo, sendo cuidada por profissionais especializados. Mas era. Os olhos cansados que o encaravam eram os mesmos que o embalaram quando criança, que choraram de alegria em sua formatura, que brilharam de orgulho quando ele abriu sua primeira empresa. Mãe? A voz de Rafael saiu como um sussurro estrangulado. Dona Luísa largou a garrafa plástica que segurava. Suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar no container para não cair. Passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar o que estava acontecendo, como se pudesse tornar aquele momento menos real, menos doloroso. Rafael. A voz dela era apenas um fio, quebrada pela emoção e pela exaustão. Ele correu até ela, segurando seus ombros com mãos trêmulas. De perto, a situação era ainda pior. O rosto de Dona Luísa estava demacrado, com feridas nos cantos da boca. As roupas que vestia eram retalhos mal costurados, sujas de lama e com cheiro de mofo. Seus cabelos, antes sempre arrumados, estavam embaraçados e sem vida. Mas o pior eram seus pés. Calçava chinelos de borracha gastos, e Rafael podia ver bolhas e feridas abertas, sinais de que ela andava quilômetros todos os dias. O que aconteceu? O que a senhora está fazendo aqui? Cadê a residência? Cadê os cuidadores? Rafael sentia a voz subir, mas não era raiva, era desespero puro. Dona Luísa começou a chorar silenciosamente. Lágrimas desciam por seu rosto sujo, abrindo trilhas limpas pela pele marcada pelo tempo e pelo sofrimento. Filho, eu tentei te avisar. Tentei tantas vezes. Me avisar do quê? Fala comigo, mãe. Pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. Ela respirou fundo, reunindo forças para contar algo que claramente a machucava profundamente. Nunca houve residência de luxo, Rafael. Aquela mulher, sua assessora, me enganou. Enganou você. Me levou para um lugar horrível. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Tirou o paletó do terno e colocou sobre os ombros da mãe, que tremia de frio apesar da noite morna. Vamos sair daqui. Vou te levar para um hospital. Vamos resolver isso. Ele tentou guiá-la até o carro, mas Dona Luísa parou, segurando o braço dele com força surpreendente para alguém tão frágil. Rafael tem uma sacola ali. Ela apontou para trás do container. Com as latinhas que consegui hoje. Preciso delas. É dinheiro para comprar meu remédio de pressão amanhã. O coração de Rafael se partiu em pedaços.
Ele foi buscar a sacola, uma bolsa de pano surrada cheia de latinhas e garrafas amassadas. Carregou-a até o carro junto com a mãe e, durante todo o trajeto até o hospital mais próximo, segurou a mão dela como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. No pronto-socorro do Hospital Sírio-Libanês, Rafael exigiu atendimento imediato. Usou seu nome, sua influência, sua conta bancária. Dona Luísa foi rapidamente examinada por uma equipe de médicos. Rafael ficou na sala de espera, o terno impecável agora amarrotado, a gravata jogada de qualquer jeito no banco ao lado. Ligou para Marcela 3 vezes. Todas caíram direto na caixa postal. Mandou mensagens cada vez mais urgentes, exigindo explicações. Nenhuma resposta. 2 horas depois, uma médica se aproximou. Doutora Helena, segundo o crachá. Ela carregava uma prancheta e sua expressão era grave. Senhor Almeida, sua mãe está estável no momento, mas o quadro é sério. Ela apresenta desnutrição severa, anemia profunda, infecção respiratória que provavelmente é pneumonia, além de múltiplas feridas infectadas nos pés. A pressão arterial está descontrolada. Pelo histórico que ela nos contou, não toma os medicamentos regularmente há meses. Rafael passou as mãos pelo rosto, tentando processar cada informação. Quanto tempo ela vai precisar ficar internada? Pelo menos 2 semanas, talvez mais. Vamos precisar tratar as infecções, estabilizar a pressão, fazer uma avaliação nutricional completa. A doutora fez uma pausa. Senhor Almeida, posso ser franca? Claro. Sua mãe está numa condição que vemos geralmente em pessoas que vivem nas ruas há muito tempo. Meses, no mínimo. Ela contou algo sobre ter sido abandonada num abrigo e depois despejada. Isso é verdade? Rafael assentiu, incapaz de falar. A médica continuou. Vou notificar o serviço social e a polícia. Como é protocolo em casos de abandono de idosos, precisamos entender o que aconteceu. Eu também preciso. Rafael levantou-se. Posso vê-la? Ela está sedada no momento, mas pode ficar com ela se quiser. O quarto era privativo, silencioso, exceto pelo bip regular dos monitores cardíacos. Dona Luísa dormia conectada a soros e equipamentos. Alguém havia lavado seu rosto e trocado suas roupas pelos aventais hospitalares. Mesmo assim, ela parecia tão frágil, tão pequena naquela cama grande e branca. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, segurando sua mão com cuidado para não desconectar os fios dos sensores. Ficou ali observando o rosto dela, vendo as marcas que o sofrimento havia deixado. E então, sozinho naquele quarto esterilizado, Rafael Almeida, o empresário de sucesso, o palestrante inspirador, o visionário da tecnologia, desabou em lágrimas. Chorou por tudo o que tinha deixado acontecer. Chorou pela confiança cega que depositara em Marcela. Chorou pelas mensagens falsas, pelos relatórios mentirosos, pelos meses que sua mãe sofrera enquanto ele discursava sobre dignidade humana em hotéis 5 estrelas ao redor do mundo. Chorou porque enquanto doava R$100.000 para projetos sociais naquela mesma noite, sua própria mãe vasculhava lixo a poucos metros de distância. Desculpa, mãe. Ele sussurrou entre soluços. Me desculpa por tudo. Passou a noite inteira ali, recusando-se a sair mesmo quando as enfermeiras sugeriram que ele fosse para casa descansar. Só quando o sol começou a nascer, trazendo a luz fraca da manhã através das cortinas do quarto, é que Dona Luísa começou a despertar. Ela abriu os olhos devagar, confusa com o ambiente. Quando viu Rafael ao seu lado, uma expressão de alívio e medo misturados tomou seu rosto. Você ainda está aqui. Não vou sair, mãe. Nunca mais vou deixar a senhora sozinha. Dona Luísa tentou sentar-se, mas Rafael a impediu gentilmente. Fica deitada. Você precisa se recuperar. E precisa me contar tudo o que aconteceu. Tudo, mãe. Desde o começo. E então, com a voz ainda fraca, mas firme na determinação de ser ouvida, Dona Luísa começou a relatar seu pesadelo. Ela contou que quando Marcela apareceu no apartamento para buscá-la, havia trazido 2 homens que se apresentaram como motoristas da residência. Foram educados, mas apressados. Dona Luísa mal teve tempo de pegar suas coisas mais importantes. Marcela disse que não precisava levar,
Muita coisa. Que lá teria tudo novo, tudo do melhor. A viagem foi longa, mas não para Campos do Jordão. O carro seguiu para a periferia da Zona Sul, cada vez mais para longe dos bairros nobres. Dona Luísa começou a estranhar, mas Marcela, que ia no banco da frente, dizia que era um caminho alternativo para evitar trânsito. Quando finalmente pararam, era em frente a um prédio velho e mal conservado, com grades nas janelas e uma placa desbotada: Abrigo Municipal São Vicente de Paulo. Dona Luísa questionou, disse que aquilo não parecia a residência que seu filho havia contratado. Marcela sorriu, aquele sorriso frio e calculado que ela guardava para momentos como aquele. Dona Luísa, houve uma mudança de planos. Esta é uma instituição pública muito respeitada. Seu filho achou que seria melhor assim, mais humilde, mais próximo de suas raízes. Mas o Rafael disse que era uma residência particular, que eu teria quarto individual, que as coisas mudaram. Marcela cortou, pegando uma pasta com documentos. Assine aqui, por favor. É só confirmação de entrada. Dona Luísa, analfabeta funcional que mal sabia assinar o próprio nome, fez um X onde Marcela apontou. Não sabia que estava assinando um documento que a declarava como pessoa sem família, sem contatos, sem recursos. Os primeiros dias no abrigo foram chocantes. Dona Luísa dividiu um dormitório com outras 17 mulheres. Beliches enferrujadas, colchões finos e manchados, um banheiro para todas. A comida era escassa e de má qualidade. O cheiro de mofo, urina e desinfetante barato impregnava tudo. Ela tentou ligar para Rafael, mas seu celular havia sido confiscado na entrada sob o pretexto de que aparelhos eletrônicos não eram permitidos. Tentou falar com a coordenadora do abrigo, uma mulher corpulenta chamada Sônia, que a olhou com desprezo. Olha aqui, vovó, todas dizem que têm filhos importantes, todas dizem que houve um engano. Mas todas estão aqui porque ninguém mais as quer. É melhor aceitar logo sua situação. Dona Luísa tentou provar sua identidade, mas todos os seus documentos haviam ficado no apartamento. Sem RG, sem CPF, sem nada que comprovasse quem ela era. E mesmo que tivesse, quem acreditaria que a mãe de um empresário milionário estava abandonada num abrigo público? Passou semanas tentando estabelecer contato com o mundo exterior. Pediu para usar o telefone do abrigo, mas era sempre negado. Escreveu cartas para o endereço da empresa de Rafael, mas nunca teve certeza se foram enviadas. Tentou pedir ajuda aos outros residentes, mas todos estavam mergulhados em seus próprios sofrimentos. O abrigo era um lugar de desespero. Idosos esquecidos pelas famílias, por circunstâncias ou por escolha, amontoados em condições precárias. Muitos tinham problemas de saúde graves e não recebiam tratamento adequado. As assistentes sociais estavam sobrecarregadas, os recursos eram mínimos, as denúncias de maus-tratos eram constantes, mas raramente investigadas. Dona Luísa, mesmo naquele lugar horrível, manteve sua bondade. Dividia sua comida com os que tinham menos. Ajudava os mais debilitados a se vestirem. Cantava canções antigas para acalmar os que sofriam de demência. Mas por dentro, seu coração se partia um pouco mais a cada dia. E então vieram as inspeções. A Vigilância Sanitária e o Ministério Público receberam denúncias anônimas sobre as condições do abrigo. Quando os fiscais chegaram, encontraram um cenário de horror. Superlotação, falta de higiene, idosos doentes sem atendimento médico, comida estragada na cozinha, vazamentos de esgoto. O abrigo foi interditado imediatamente. Todos os residentes precisariam ser realocados. Mas o sistema público estava saturado. Outros abrigos não tinham vagas. Parentes foram contatados quando possível. E para aqueles sem família, sem documentos, sem ninguém, a solução foi cruel. Foram simplesmente liberados. Dona Luísa se viu na rua com apenas a roupa do corpo e uma sacola plástica com seus pertences mais básicos. Não tinha dinheiro, não tinha documentos, não tinha para onde ir. Tentou voltar para o apartamento onde morava antes, mas o porteiro não a reconheceu. Naqueles meses no abrigo, ela havia emagrecido muito. O cabelo estava branco e desalinhado, as roupas eram diferentes. O porteiro a enxotou, achando que era uma pedinte.
Pela primeira vez na vida, Dona Luísa conheceu a fome de verdade. A fome que dói no estômago, que tira o sono, que faz a cabeça girar. Aprendeu onde ficavam as soparias comunitárias, os lugares que distribuíam comida para pessoas em situação de rua. Aprendeu a vasculhar lixo procurando restos ainda comestíveis e materiais recicláveis para vender. Dormia onde conseguia, sob marquises, em praças, nos corredores de estações de metrô, quando a segurança permitia. Precisava tomar remédio para a pressão, mas o dinheiro que conseguia com a reciclagem mal dava para comer. Muitos dias escolheu entre se alimentar ou comprar os comprimidos. Sua saúde deteriorou rapidamente, mas mesmo na rua, mesmo na miséria mais absoluta, Dona Luísa não perdeu sua essência. Quando conseguia um pão a mais, dividia com outro desabrigado. Quando alguém estava doente, ficava ao lado cuidando. Quando uma mulher jovem, também em situação de rua, foi agredida, Dona Luísa a defendeu e a acolheu. Tornou-se conhecida entre a população de rua da região central. Chamavam-na de Dona Lu, a velhinha de bom coração que sempre tinha uma palavra de conforto, mesmo quando ela própria estava sofrendo. Fez amigos improváveis. Um ex-advogado que perdera tudo por dependência química. Uma adolescente que fugiu de casa para escapar de situação violenta. Um homem que havia sido engenheiro e agora vivia de pedir esmolas nas sinaleiras. Todos tinham histórias. Todos haviam tido vidas antes de caírem nas ruas. E todos, de alguma forma, encontravam um pouco de humanidade nos olhos cansados, mas ainda gentis de Dona Luísa. Enquanto isso, ela nunca desistiu de tentar contato com o filho. Pediu para usar telefones de estranhos nas ruas, mas os números que discava sempre davam ocupado ou caíam na caixa postal. Tentou enviar mensagens através de conhecidos que ainda tinham acesso à internet. Tentou ir até o prédio da empresa de Rafael, mas a segurança a impediu de entrar, tratando-a como uma maluca qualquer, e Rafael, imerso em sua vida de sucesso, acreditava piamente que a mãe estava bem cuidada. As mensagens de Marcela eram tão convincentes, os relatórios tão detalhados. Como poderia desconfiar? Como poderia imaginar que cada centavo que enviava para cuidar da mãe estava sendo desviado para contas bancárias internacionais da sua assessora? Quando Dona Luísa terminou de contar sua história, o sol já estava alto no céu. Rafael havia ouvido cada palavra em silêncio, segurando a mão dela, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. A raiva que sentia era tão intensa que chegava a ser física, queimando em seu peito como fogo. Vou destruir ela, mãe. Vou fazer com que ela pague por cada segundo de sofrimento que causou. Dona Luísa apertou a mão dele com mais força. Não faça isso por vingança, filho. Faça pela justiça. E, principalmente, faça para que isso não aconteça com outras pessoas. Rafael assentiu, admirado mais uma vez pela sabedoria e generosidade de sua mãe. Mesmo depois de tudo, ela não pensava apenas nela. Pensava nos outros que poderiam estar sofrendo o mesmo. Naquele mesmo dia, ainda no hospital, Rafael ligou para seu advogado. Marcelo Tavares era um dos melhores criminalistas de São Paulo, velho amigo, dos tempos de universidade. Quando Rafael contou resumidamente o que havia acontecido, Marcelo ficou chocado. Estou indo aí agora. Não faça nada antes de eu chegar. Nada. Não tente contato com essa Marcela. Deixa comigo. Marcelo chegou 2 horas depois, acompanhado de sua equipe. Montaram uma operação minuciosa. Primeiro, conseguiram acesso a todos os contratos que Rafael havia assinado. Foram documentos elaborados com extrema astúcia. Marcela havia se protegido legalmente em vários pontos, mas havia também brechas, rastros que podiam ser seguidos. Os investigadores particulares começaram a trabalhar. Em 3 dias, descobriram que a residência Campos Verdes nunca existiu. O endereço nos contratos levava a um lote vazio. As fotos que Marcela mostrou eram de um resort em Campos do Jordão, mas que não tinha nenhuma relação com cuidado de idosos. Era apenas um hotel turístico. Rastrearam as transferências bancárias. Rafael havia enviado mais de 3 milhões de reais ao longo dos meses. O dinheiro caía numa conta em nome de uma empresa fantasma registrada nas Ilhas Cayman. De lá,
era distribuído para várias contas diferentes. Os investigadores encontraram registros de compra de um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, um carro importado, aplicações financeiras no exterior. Marcela havia construído uma rede sofisticada de lavagem de dinheiro. E não era a primeira vez. Os investigadores descobriram que ela havia feito isso antes com outro cliente, um empresário do ramo imobiliário que também confiara nela. Naquele caso, a quantia desviada foi menor, e o empresário preferiu não denunciar para evitar escândalo público. Mas Rafael não estava interessado em esconder nada. Queria justiça. Queria que Marcela pagasse. Queria que a história viesse a público para alertar outras pessoas. Marcelo preparou uma denúncia completa: fraude, falsificação de documentos, apropriação indébita, abuso contra idoso, formação de quadrilha. A lista de crimes era extensa. Com todas as provas reunidas, ele foi pessoalmente à Polícia Federal entregar o material. A prisão de Marcela aconteceu numa manhã de quinta-feira. Ela estava em seu apartamento luxuoso na Barra, o mesmo que comprara com o dinheiro desviado de Rafael. As imagens da operação foram transmitidas ao vivo pelos principais canais de notícias. Marcela Brandão, a famosa assessora de imagem dos empresários, sendo levada algemada. Nas reportagens, vieram à tona todos os detalhes do esquema. A mídia transformou o caso num dos maiores escândalos do ano. A história de Dona Luísa comoveu o país inteiro. Uma senhora de 74 anos, abandonada por fraude enquanto o filho acreditava que ela estava sendo bem cuidada. Rafael deu uma entrevista coletiva. Vestindo roupas simples, sem a elegância corporativa de sempre, ele confessou tudo. Não tentou se vitimizar. Admitiu que fora negligente, que confiara demais, que priorizara sua carreira em detrimento de sua mãe. Eu sou culpado também. Assinei contratos sem ler. Confiei cegamente. Não visitei minha mãe quando deveria. Fui conivente com meu próprio abandono disfarçado de cuidado. E agora vou dedicar o resto da minha vida a reparar esse erro e a garantir que outras famílias não passem pelo mesmo. A repercussão foi imediata e massiva. Milhares de comentários nas redes sociais. Histórias similares começaram a aparecer. Filhos que haviam abandonado pais em instituições sem nunca mais visitá-los. Idosos esquecidos em asilos precários. Casos de fraude e abuso. A sociedade inteira foi forçada a olhar para um problema que geralmente preferia ignorar: o abandono de idosos. E no centro dessa discussão nacional estava Dona Luísa, a mulher simples que havia sobrevivido ao pior e ainda assim mantinha sua dignidade e bondade intactas. Enquanto isso, no hospital, Dona Luísa começava a se recuperar lentamente. Os médicos estavam impressionados com sua força de vontade. A pneumonia estava sendo tratada, as feridas cicatrizavam, a pressão se estabilizava. Mas mais importante que a recuperação física era ver o brilho voltando aos seus olhos. Ver Rafael ao seu lado todos os dias, segurando sua mão, conversando, cuidando dela como deveria ter feito desde sempre. As 2 semanas que Dona Luísa passou internada no Hospital Sírio-Libanês foram um divisor de águas na vida de Rafael Almeida. Ele cancelou todos os compromissos, todas as viagens, todas as reuniões. Delegou a gestão da empresa para seu sócio de confiança e praticamente se mudou para o quarto do hospital. Dormia numa poltrona ao lado da cama da mãe. Acordava com cada movimento dela, cada suspiro, cada vez que ela chamava por água ou simplesmente precisava saber que ele estava ali. Era como se os papéis tivessem se invertido. Agora era ele quem cuidava, quem alimentava, quem garantia que ela tomasse os remédios nos horários certos. Trocava conversas com enfermeiras sobre a evolução do quadro clínico, discutia com médicos os melhores tratamentos, acompanhava cada exame como se sua própria vida dependesse daqueles resultados. E, de certa forma, dependia. Porque Rafael estava descobrindo que sem sua mãe, sem aquela conexão genuína, sem aquele amor incondicional que apenas uma mãe pode dar, todo o sucesso do mundo não significava absolutamente nada. Durante os dias no hospital, eles conversaram como não faziam há anos. Não sobre negócios, não sobre conquistas profissionais, mas sobre vida.
sobre memórias da infância que Rafael havia esquecido, sobre a época em que moravam naquela casa simples na Zona Leste, quando ele acordava com o cheiro de café coado e pão na chapa que Dona Luísa preparava antes de sair para trabalhar. Sobre os domingos em que iam juntos à feira livre e ela pechinchava com os feirantes para conseguir os melhores preços. Sobre a noite em que ele passou no vestibular e ela chorou de felicidade, dizendo que todos os sacrifícios haviam valido a pena. Mãe, eu sinto muito. Rafael repetia isso várias vezes ao dia, como um mantra que precisava ser dito para talvez um dia ser perdoado. Sinto muito por ter deixado que isso acontecesse, por ter me afastado, por ter escolhido minha carreira em vez da senhora. Dona Luísa sempre respondia com a mesma gentileza que a caracterizava. Filho, você não tinha como saber. Aquela mulher te enganou. Enganou a mim também. Mas eu deveria ter desconfiado. Deveria ter visitado. Deveria. Dona Luísa interrompeu com um sorriso cansado, mas sincero. A vida não se vive no deveria, Rafael. Se vive no que fazemos daqui para frente. E você está aqui agora. Isso é o que importa. Aquelas palavras ditas com a sabedoria simples de quem viveu muito e sofreu mais ainda, tocaram Rafael profundamente. Sua mãe não estava interessada em remorsos intermináveis. Estava interessada em reconstrução, em seguir em frente, em transformar aquela dor toda em algo significativo. Foi naquelas conversas hospitalares, entre visitas de médicos e trocas de soro, que nasceu a ideia da fundação. Rafael estava falando sobre como gostaria de fazer algo, de impedir que outras famílias passassem pelo mesmo, quando Dona Luísa segurou sua mão e disse algo que mudaria tudo. Então faz, filho. Mas não faz só por mim. Faz por todos aqueles que conheci nas ruas, pelo seu Osvaldo, que foi professor e agora dorme em papelão. Pela Joyce, aquela menina de 19 anos que não tem para onde ir. Pelo Marcos, que trabalhou 30 anos como engenheiro e hoje pede esmola na Praça da República. Eles também têm histórias, eles também merecem dignidade. E foi assim, no quarto 512 do Hospital Sírio-Libanês, que nasceu a Fundação Luísa Almeida. Não seria uma instituição qualquer, criada apenas para limpar a imagem de um empresário arrependido. Seria uma organização séria, bem estruturada, com foco real em resolver problemas reais de pessoas reais. Rafael contratou uma equipe de consultores especializados em terceiro setor, mas antes de qualquer planejamento estratégico, antes de qualquer reunião de conselho, ele fez algo que nenhum consultor havia sugerido. Foi às ruas conversar com quem realmente entendia do assunto. Acompanhado apenas de um assistente social chamado Paulo, que trabalhava há 15 anos com população em situação de rua, Rafael passou 3 noites percorrendo as regiões centrais de São Paulo. Não como empresário, não como filantropo, mas como alguém genuinamente interessado em ouvir. Conversou com dezenas de pessoas, ouviu histórias que partiam o coração. Conheceu o seu Osvaldo, o ex-professor que Dona Luísa havia mencionado, um homem de 68 anos, culto, articulado, que havia perdido tudo após uma separação mal resolvida e uma depressão que o consumiu. Agora vivia debaixo de um viaduto, cercado de livros que coletava no lixo e lia à luz de velas. Conheceu Joyce, a menina de 19 anos que fugira de um lar violento e agora se prostituía para sobreviver, apesar de ter estudado em escola técnica e sonhar em ser enfermeira. Conheceu Marcos, o engenheiro aposentado que investira todas as economias num negócio que faliu e, sem ter como pagar aluguel, acabou nas ruas. Conheceu Dona Maria das Dores, uma senhora de 80 anos, que fora despejada quando não conseguiu mais pagar o aluguel e agora dormia na porta de uma igreja. Cada história era um soco no estômago de Rafael. Mas mais do que isso, cada história era uma lição sobre resiliência, sobre dignidade mantida, mesmo nas piores circunstâncias, sobre humanidade que persiste apesar de tudo. E todos conheciam Dona Luísa. Todos tinham algo bom para dizer sobre ela. A Dona Lu me deu comida quando eu estava morrendo de fome, disse Joyce, os olhos marejados. Ela dividia o pouco que tinha. E sempre tratava a gente com respeito, sabe? Como gente mesmo, não como lixo.
Ela cuidou de mim quando eu tive febre alta, contou seu Osvaldo. Ficou 2 dias acordada me dando água, me fazendo compressas. Salvou minha vida. Rafael ouvia cada depoimento com lágrimas nos olhos. Sua mãe, mesmo no fundo do poço, havia sido luz para outras pessoas. E agora era sua vez de ser luz também. Quando Dona Luísa recebeu alta hospitalar, Rafael não a levou de volta para o apartamento que havia comprado para ela anos atrás. Em vez disso, tinha uma surpresa. Durante as 2 semanas de internação, ele havia comprado de volta a casa onde cresceram. A mesma casa simples de tijolos aparentes na Zona Leste. Estava abandonada havia anos, mas Rafael a reformou completamente. Manteve a estrutura original, as memórias nas paredes, mas modernizou tudo. Acessibilidade para idosos, um quarto no térreo para Dona Luísa não precisar subir escadas. Banheiro adaptado, cozinha ampla e arejada. Quando ela entrou na casa e reconheceu onde estava, Dona Luísa simplesmente desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de quem finalmente voltara para casa. Minha casinha, ela sussurrou, passando a mão pelas paredes como quem acaricia um filho. Minha casinha que eu tanto amei. Rafael contratou uma enfermeira para morar com elas. Não uma estranha, mas alguém que Dona Luísa escolheu. Enfermeira Patrícia, uma mulher de 50 anos, viúva, que trabalhava no hospital e havia cuidado de Dona Luísa com tanto carinho durante a internação, que elas criaram um vínculo genuíno. Patrícia aceitou o convite não apenas pelo salário, mas porque também havia se afeiçoado àquela senhora tão especial. E Rafael? Rafael literalmente se mudou para a casa também. Manteve seu apartamento nos jardins para eventualidades, mas seu lar passou a ser ali, naquela casa simples ao lado da mãe. Transformou um dos quartos em escritório e começou a trabalhar de casa sempre que possível. Todo domingo se tornou sagrado. Era o dia que Rafael e Dona Luísa cozinhavam juntos. Ela ensinava receitas antigas, ele aprendia com a paciência de quem quer realmente aprender, não apenas fazer. Uma atividade terapêutica. Faziam aquele estrogonofe de frango que era o preferido dele quando criança. Faziam bolo de fubá, pão de queijo, arroz carreteiro. E comiam juntos na mesa da cozinha, conversando sobre tudo e sobre nada, recuperando o tempo perdido. Enquanto isso, a Fundação Luiz Almeida tomava forma. Rafael investiu 5 milhões de reais iniciais e o dinheiro recuperado da fraude de Marcela. Mas mais importante que o dinheiro era a filosofia que guiava a fundação. Nada sobre nós sem nós. Esse virou o lema. Significava que qualquer decisão sobre como ajudar pessoas em situação de rua ou idosos abandonados seria tomada com a participação dessas mesmas pessoas. Não seriam especialistas em gabinetes decidindo o que era melhor. Seriam as próprias pessoas afetadas tendo voz ativa. Rafael contratou seu Osvaldo como consultor pedagógico. Joyce entrou para a equipe de trabalho social após a fundação patrocinar sua volta aos estudos de enfermagem. Marcos se tornou responsável pela parte de engenharia e infraestrutura dos projetos habitacionais. Dona Maria das Dores virou uma espécie de embaixadora da fundação, visitando abrigos e conversando com outros idosos sobre seus direitos. A primeira ação da fundação foi criar um programa de inspeção de abrigos de idosos. Equipes formadas por assistentes sociais, profissionais de saúde e, crucialmente, por ex-residentes de abrigos precários, faziam visitas surpresa em instituições públicas e privadas. Avaliavam condições sanitárias, tratamento dos residentes, qualidade da alimentação, acesso a medicamentos e cuidados médicos. Abrigos que estavam em situação irregular eram notificados. Se não melhorassem, eram denunciados. A Fundação mantinha um canal direto com o Ministério Público e a Vigilância Sanitária. Em 6 meses, 15 abrigos foram fechados por condições inadequadas. Mas a Fundação não apenas denunciava, também ajudava na realocação adequada dos idosos, garantindo que fossem para lugares dignos ou, quando possível, de volta para suas famílias. A segunda ação foi criar centros de acolhimento especializados. Não eram abrigos tradicionais. Eram espaços de transição, onde pessoas em situação de rua podiam tomar banho, trocar de roupa, receber atendimento médico básico, fazer refeições,
ter acesso a assistentes sociais e psicólogos. Mas, principalmente, eram espaços de escuta, onde cada pessoa era ouvida, sua história era valorizada, seus sonhos eram considerados. O primeiro centro foi inaugurado na região central de São Paulo, perto da Praça da República. Rafael fez questão de que sua mãe cortasse a fita inaugural. Dona Luísa, ainda frágil, mas com um brilho novo nos olhos, estava cercada de seus amigos das ruas, todos agora limpos, bem vestidos, mas ainda sendo quem sempre foram. Este lugar é para vocês, ela disse com voz emocionada, para que ninguém mais precise viver o que vivemos, para que todos sejam tratados com a dignidade que merecem. O centro foi um sucesso imediato. Atendia em média 150 pessoas por dia. Oferecia não apenas assistência emergencial, mas também cursos de capacitação profissional, ajuda para conseguir documentos, apoio para encontrar trabalho e moradia. Em um ano, mais de 400 pessoas conseguiram sair da situação de rua através do programa. A terceira grande ação foi a criação de moradias permanentes para idosos. A fundação comprou um terreno na Zona Leste e construiu um conjunto habitacional. Não eram quartos coletivos de asilo, eram pequenos apartamentos individuais, de 40 metros quadrados cada, com quarto, sala, cozinha e banheiro. Cada idoso tinha seu próprio espaço, sua privacidade, sua dignidade. Mas, ao mesmo tempo, o conjunto tinha áreas comuns, uma praça central com jardim, um salão de convivência, uma biblioteca, um ateliê de artesanato, uma horta comunitária. Os residentes podiam ser independentes, mas também fazer parte de uma comunidade. O conjunto foi inaugurado 1 ano e meio após o reencontro de Rafael com Dona Luísa. Na cerimônia, estavam presentes autoridades, imprensa, doadores, mas principalmente os primeiros 50 moradores, todos idosos resgatados de situações de abandono ou rua. Cada apartamento havia sido mobiliado com doações e compras da fundação. Cama confortável, fogão, geladeira, televisão, tudo novo, tudo pensado para proporcionar conforto e autonomia. E em cada porta, uma placa com o nome do morador. Não era mais fulano do quarto 23. Era seu José de apartamento, Dona Célia com sua casa, seu Antônio com sua moradia. Rafael fez um discurso emocionado na inauguração. Minha mãe me ensinou que dignidade não se dá, se reconhece. Cada pessoa aqui sempre teve dignidade, mesmo quando a sociedade não a reconhecia. Este lugar não é caridade, é justiça. É o mínimo que podemos fazer por quem construiu este país e depois foi esquecido. Aplausos ecoaram, mas o momento mais emocionante veio quando Dona Luísa subiu ao palco improvisado. Ela não havia preparado nenhum discurso. Simplesmente começou a falar do coração. Eu vivi nas ruas, vasculhei lixo, dormi no chão frio, senti fome, senti dor, senti abandono. Mas nunca perdi a esperança de que as coisas podiam melhorar. E vocês também não podem perder. Ela olhou para cada um dos novos moradores. Somos mais do que nossa idade. Somos mais do que nossas dificuldades. Somos seres humanos com histórias, com sonhos, com direito a uma vida boa até o último dia. Não havia uma pessoa seca naquele evento. Até os jornalistas mais cínicos estavam emocionados. A história estava sendo transmitida ao vivo pela televisão, e as redes sociais explodiram com mensagens de apoio e emoção. O caso ganhou repercussão nacional. Outros empresários começaram a doar para a fundação. Empresas ofereceram parcerias. Voluntários queriam ajudar. Em menos de 2 anos, a Fundação Luiza Almeida estava operando em 5 estados brasileiros, com projetos em 15 cidades diferentes. Mas sucesso não significa ausência de desafios. Rafael aprendeu rapidamente que mudar sistemas enraizados de negligência e abandono era uma batalha constante. Enfrentou resistência de políticos corruptos que lucravam com abrigos precários através de licitações fraudulentas. Enfrentou burocracia de órgãos públicos que dificultavam licenças e aprovações. Enfrentou o preconceito da sociedade que ainda via pessoas em situação de rua como culpadas por sua própria condição. Mas Rafael não desistiu.
Cada vez que encontrava um obstáculo, lembrava-se de sua mãe vasculhando aquele lixo. Lembrava-se dos olhos dela quando o reconheceu naquela noite. Lembrava-se de que se ela pode sobreviver ao inferno e ainda assim manter sua bondade, ele podia enfrentar qualquer desafio. A fundação começou a influenciar políticas públicas. Rafael, agora com credibilidade não apenas como empresário, mas como ativista social, foi convidado a participar de conselhos municipais e estaduais sobre direitos dos idosos e população em situação de rua. Suas propostas eram sempre práticas, baseadas em experiência real, não em teorias acadêmicas distantes da realidade. Propôs e conseguiu aprovar uma lei municipal que exigia que todo abrigo de idosos, público ou privado, fosse inspecionado trimestralmente por equipe independente que incluísse representantes de organizações de direitos humanos. Propôs um programa de subsídio para famílias de baixa renda que quisessem cuidar de seus idosos em casa em vez de interná-los. Propôs a criação de vagas prioritárias em programas habitacionais para idosos sem moradia. Nem todas as propostas foram aprovadas. A política é lenta, burocrática, cheia de interesses conflitantes. Mas cada pequena vitória era celebrada. E quando havia derrotas, Rafael aprendia e voltava com novas estratégias. Enquanto isso, o processo judicial contra Marcela Brandão seguia seu curso. Os advogados de defesa tentaram de tudo. Alegaram que ela apenas administrava o dinheiro conforme orientação de Rafael. Tentaram desacreditar Dona Luísa, sugerindo que ela tinha problemas mentais e inventara a história toda. Tentaram transformar Marcela em vítima de um sistema que a pressionava a resultados impossíveis. Mas as provas eram esmagadoras. Documentos falsificados, depoimentos de funcionários que ajudaram no esquema, registros bancários que mostravam claramente o desvio de fundos, até mesmo mensagens de texto onde Marcela combinava detalhes da fraude com seus cúmplices. O julgamento durou 3 semanas. Dona Luísa foi convocada para depor. Rafael ficou preocupado com o impacto emocional que isso poderia ter nela, mas sua mãe foi firme. Preciso fazer isso, filho. Não só por mim, mas por todas as pessoas que aquela mulher pode ter enganado antes e pode enganar no futuro. No dia do depoimento, Dona Luísa entrou no tribunal de cabeça erguida. Vestia roupas simples, mas dignas. Não tentou causar pena. Apenas contou a verdade com a voz calma e clara de quem não tem nada a esconder e nada a provar. Marcela estava sentada no banco dos réus, com aquela postura elegante que sempre a caracterizou. Mas quando olhou para Dona Luísa, algo em seu rosto mudou. Talvez fosse culpa. Talvez fosse apenas o peso da realidade finalmente alcançando-a. Quando o juiz perguntou a Dona Luísa o que ela esperava como resultado daquele julgamento, ela respondeu algo que ninguém esperava. Espero justiça, mas não confundo justiça com vingança. Aquela moça me causou muito sofrimento. Causou sofrimento ao meu filho, mas eu também espero que ela aprenda. Que um dia saia daquele lugar como uma pessoa diferente, porque no fim, senhor juiz, todos merecemos uma segunda chance, até mesmo quem nos tirou a nossa primeira. O tribunal ficou em silêncio. Era uma demonstração de humanidade tão profunda que até os mais cínicos presentes foram tocados. Marcela baixou a cabeça e, pela primeira vez desde o início do processo, lágrimas escorreram por seu rosto perfeitamente maquiado. O veredicto veio 2 semanas depois. Marcela Brandão foi considerada culpada de todos os crimes: fraude qualificada, falsificação ideológica, apropriação indébita, formação de quadrilha e abuso contra idoso. A sentença foi de 12 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 5 anos. Rafael estava presente quando a sentença foi lida. Não sentiu alegria, não sentiu vingança satisfeita. Sentiu apenas um alívio de que aquele capítulo estava finalmente fechado e que agora podiam seguir completamente em frente. 5 anos haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo. 5 anos desde o reencontro no beco. 5 anos de transformações profundas, não apenas na vida de Rafael e Dona Luísa, mas na vida de milhares de pessoas que foram tocadas direta ou indiretamente pelo trabalho da Fundação Luísa Almeida.
Naquela manhã de sábado de setembro, Rafael acordou cedo, como sempre fazia agora. Não mais pela urgência de compromissos empresariais, mas pelo prazer simples de aproveitar cada momento do dia. Desceu para a cozinha da casa na zona leste e encontrou sua mãe já acordada preparando café. Ela estava com 79 anos agora, os cabelos completamente brancos, sempre bem arrumados num coque suave, o rosto ainda marcado pelas rugas que a vida lhe dera, mas com aquele brilho especial nos olhos de quem encontrou propósito. Bom dia, mãe. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Bom dia, filho. Hoje é um dia importante, não é? É sim. Rafael sorriu. Muito importante. Era o dia da inauguração do 10º conjunto habitacional da Fundação, este em Recife. Além disso, Rafael havia sido convidado para dar uma palestra na cerimônia de formatura da Universidade de São Paulo, uma das mais prestigiadas do país. O convite viera do próprio reitor, que conhecia a história de Rafael e considerava que os formandos poderiam aprender muito com ele. Mas antes de qualquer evento, Rafael tinha um ritual que mantinha religiosamente todos os sábados. Visitava os projetos da fundação na cidade, conversava com os assistidos, ouvia suas histórias, suas dificuldades, suas conquistas. Não era mais o empresário distante que gerenciava tudo de longe através de relatórios. Era alguém que realmente entendia de perto o impacto do trabalho que faziam. Naquele sábado foi ao Centro de Acolhimento da Praça da República, o primeiro que haviam inaugurado. Chegou sem avisar, como sempre fazia. Não queria tratamento especial. Queria ver como as coisas realmente funcionavam quando ninguém estava esperando o fundador. Encontrou seu Osvaldo trabalhando. O ex-professor agora coordenava o setor de educação do centro, oferecendo aulas de alfabetização e reforço escolar para jovens em situação de rua. Estava numa pequena sala adaptada como sala de aula, cercado de 6 jovens entre 15 e 20 anos, todos atentos enquanto ele explicava conceitos de matemática básica no quadro branco. Rafael observou pela porta de vidro sem interromper. Via a paixão no rosto de seu Osvaldo, a dedicação em cada gesto, o cuidado com que corrigia os erros dos alunos sem fazê-los sentir-se burros ou incapazes. Aquele homem que quase morrera nas ruas estava agora salvando outras vidas através da educação. Quando a aula terminou, seu Osvaldo veio cumprimentá-lo. Rafael, meu filho, não sabia que viria hoje. Gosto de aparecer de surpresa, seu Osvaldo. O senhor sabe disso. Como estão os alunos? O rosto envelhecido do professor se iluminou. Maravilhosos, Rafael. Maravilhosos. O Jonas ali, aquele de camisa azul, está estudando para o Enem. Quer fazer faculdade de engenharia. E sabe o que é mais bonito? Ele estava nas ruas há 3 anos. Hoje tem moradia, trabalha meio período numa oficina mecânica e estuda à noite aqui no centro. Esse é o tipo de história que me faz acordar todos os dias, seu Osvaldo. E não é só ele. Temos 23 jovens que conseguiram voltar para a escola regular através do programa. 15 que já estão trabalhando com carteira assinada. E o mais importante, Rafael, é que eles recuperaram a esperança. Isso não tem preço. Rafael passou a manhã inteira percorrendo os diferentes setores do centro. Visitou o ambulatório médico, onde a enfermeira Patrícia agora coordenava uma equipe de 4 profissionais que atendiam casos desde feridas simples até emergências mais sérias, sempre encaminhando para hospitais quando necessário. Visitou a cozinha, onde Dona Maria das Dores supervisionava a preparação das refeições diárias que alimentavam em média 200 pessoas. Visitou o setor de assistência social, onde Joyce, já formada em enfermagem mas tendo descoberto vocação para o serviço social, ajudava pessoas a conseguirem documentos, procurarem familiares, encontrarem oportunidades de trabalho. Cada pessoa que Rafael encontrava tinha uma história de superação. E muitas dessas histórias tinham começado exatamente naquele centro, naquele espaço que ele e sua mãe haviam sonhado juntos nos dias de hospital. À tarde, Rafael voltou para casa para almoçar com Dona Luísa antes de seguirem juntos para Recife no dia seguinte. Enquanto comiam a macarronada que ela havia preparado,
Conversaram sobre os 5 anos que haviam passado. Às vezes parece um sonho, mãe. Rafael tomava vinho enquanto ela preferia seu suco de maracujá. Lembro de você naquele beco e ainda me parece impossível que tudo isso tenha acontecido. Dona Luísa pousou o garfo e olhou para o filho com aquela expressão séria que ela usava quando queria dizer algo importante. Sabe, o que aprendi nesses anos todos, Rafael? Que o fundo do poço pode ser o começo de uma escada. Eu toquei o fundo. Você também, do seu jeito, quando percebeu o que tinha deixado acontecer. Mas a diferença entre ficar lá embaixo e subir é a escolha que fazemos depois da queda. E a senhora me perdoou mesmo, mãe, depois de tudo? Filho, eu te perdoei no exato momento que te vi naquela noite. Perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar a mágoa te consumir. Significa entender que pessoas erram e que o arrependimento genuíno merece uma segunda chance. Mas eu não mereço o perdão tão fácil assim. Dona Luísa interrompeu colocando a mão sobre a dele. Não foi fácil, Rafael. Teve noites que eu chorei sozinha no meu quarto aqui. Teve momentos que a dor voltou, que a sensação de abandono apertou meu peito. Mas aí eu olhava ao redor e via tudo o que você estava fazendo. Não por obrigação. Não para limpar sua consciência, mas porque você realmente mudou. E quando vi isso, quando vi que meu filho havia se transformado num homem melhor do que já era, o perdão deixou de ser difícil e passou a ser natural. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas segurando as mãos um do outro sobre a mesa. Sabe o que me deixa mais orgulhosa, filho? Não é a fundação, não são os prêmios que você ganhou, não é o reconhecimento. É ver que você recuperou sua humanidade, que você voltou a ser aquele menino de coração bom que eu criei, só que agora com recursos para fazer a diferença. Rafael sentiu os olhos marejarem. Mesmo depois de 5 anos, certas conversas ainda o emocionavam profundamente. Tudo o que sou de bom eu aprendi com a senhora, mãe. Dona Luísa sorriu. Então eu fiz bem meu trabalho. Naquela noite, Rafael revisou o discurso que daria na formatura da USP no dia seguinte. Ele havia escrito e reescrito várias vezes, querendo encontrar as palavras certas. Não queria soar como autoajuda barata. Não queria parecer que estava se promovendo. Queria ser genuíno, vulnerável, honesto. Dona Luísa entrou no escritório dele com uma xícara de chá. Ainda trabalhando no discurso? Estou. Quero que seja especial. Ela sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha dele. Quer minha opinião? Sempre. Não tenta ser perfeito, Rafael. Fala a verdade. Conta sua história de verdade, com os erros e tudo. Os jovens não precisam de heróis sem falhas. Precisam de exemplos reais de pessoas que caíram e se levantaram. Isso sim inspira. Rafael sorriu. Sua mãe sempre sabia exatamente o que dizer. Tem razão, mãe. Como sempre. No domingo à noite, Rafael e Dona Luísa chegaram a Recife. A inauguração seria na segunda de manhã. Ficaram hospedados num hotel simples, nada dos 5 estrelas que Rafael costumava frequentar em suas viagens empresariais. Ele havia aprendido que conforto excessivo o afastava da realidade das pessoas que a fundação atendia. A cerimônia de inauguração do conjunto habitacional em Recife foi emocionante. Era o maior que haviam construído até então, com 100 apartamentos individuais para idosos. Cada unidade havia sido personalizada de acordo com as necessidades e preferências de seu morador. Dona Joana, uma senhora de 82 anos que passara 4 anos nas ruas, queria uma cozinha grande, porque adorava cozinhar. Seu Manuel, viúvo de 77 anos, pedira uma pequena oficina nos fundos porque gostava de marcenaria. Dona Conceição, de 69 anos, queria muitas plantas, então seu apartamento tinha uma varanda espaçosa, voltada para o sol. Quando os moradores receberam as chaves, a emoção foi coletiva. Muitos choravam. Alguns não acreditavam que aquilo era real, que finalmente teriam um lugar para chamar de seu. Dona Joana abraçou Dona Luísa e disse algo que resumia o sentimento de todos. A senhora me devolveu minha dignidade. Agora eu sou gente de novo. Dona Luísa, com lágrimas nos olhos, respondeu: Você sempre foi gente, querida. Às vezes a sociedade só precisa lembrar disso. Depois da inauguração, Rafael deu várias entrevistas.
A mídia local e nacional estava presente, documentando mais uma conquista da fundação. Mas Rafael não falava como empresário ou celebridade. Falava como filho, como alguém que aprendera da pior forma possível o valor de não abandonar quem amamos. Esta fundação existe porque eu falhei como filho, ele disse numa entrevista ao principal jornal da cidade. Falhei de uma forma tão devastadora que minha própria mãe acabou nas ruas enquanto eu acreditava que ela estava bem cuidada. Mas dessa falha nasceu um propósito, e esse propósito é garantir que nenhuma outra família precise passar pelo que passamos. O repórter perguntou sobre Marcela, sobre a prisão dela, sobre se Rafael sentia que justiça havia sido feita. Justiça foi feita no sentido legal, sim. Ela está cumprindo sua pena. Mas a verdadeira justiça, para mim, está em cada idoso que resgatamos da rua, em cada vida que transformamos. Isso é o que realmente importa. E quanto ao futuro da fundação? Rafael olhou para Dona Luísa, que estava ao seu lado. O futuro é continuar crescendo, mas crescer com qualidade. Não queremos ser a maior fundação do Brasil. Queremos ser a melhor. Queremos cada pessoa atendida sendo realmente ajudada, não apenas estatística em relatório. E minha mãe, que é a alma desse projeto, vai continuar sendo nossa guia. Ela viveu o que a maioria de nós só conhece através de estatísticas. Ela sabe o que essas pessoas precisam porque ela foi uma delas. Na terça-feira, de volta a São Paulo, chegou o dia do discurso na formatura da USP. O auditório estava lotado com mais de 1000 formandos, além de familiares, professores e autoridades acadêmicas. Rafael estava nervoso como não ficava há anos. Não era medo de falar em público, isso ele dominava perfeitamente. Era o peso da responsabilidade de dizer algo verdadeiramente significativo para aqueles jovens que estavam prestes a entrar no mundo profissional. Dona Luísa estava na primeira fila, ao lado de seu Osvaldo, Joyce, Marcos, Dona Maria das Dores e a enfermeira Patrícia. Toda a família que eles haviam construído juntos nesses 5 anos. Quando Rafael subiu ao palco, recebeu uma ovação de pé antes mesmo de começar a falar. Sua história era conhecida por todos ali. Esperou o silêncio voltar, respirou fundo e começou. Reitora, professores, familiares, mas principalmente vocês, formandos. Estou aqui hoje não como o empresário de sucesso que fui. Estou aqui como alguém que perdeu tudo o que realmente importava, enquanto achava que estava ganhando o mundo. Ele contou sua história. Não poupou detalhes de seus erros. Falou sobre como se deixou consumir pela ambição. Sobre como confiou cegamente em alguém que não merecia confiança. Sobre como abandonou sua mãe disfarçado de cuidado. Sobre aquela noite no beco que mudou tudo. Vocês vão sair daqui com diplomas das melhores áreas. Vão ter oportunidades incríveis. Alguns vão ter muito sucesso. E está tudo bem. Não há nada de errado em querer ser bem-sucedido. O erro está em achar que sucesso se mede apenas por dinheiro, poder ou reconhecimento. O verdadeiro sucesso se mede pelas conexões humanas que cultivamos, pela diferença positiva que fazemos na vida das pessoas, pelo quanto permanecemos fiéis aos nossos valores mesmo quando a pressão é grande para abandoná-los. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para os jovens rostos à sua frente. Minha mãe estava vasculhando lixo a metros de distância do evento beneficente, onde eu discursava sobre dignidade humana. Pensem na ironia, pensem na tragédia, pensem em como é fácil nos tornarmos hipócritas quando separamos nossa vida pessoal dos nossos valores declarados. Rafael apontou para Dona Luísa na primeira fila. Aquela senhora ali me ensinou mais nos 5 anos, desde nosso reencontro, do que todos os MBAs do mundo poderiam ensinar. Ela me ensinou que dignidade não se perde, mesmo quando tudo mais se perde. Que bondade não é luxo para quem está bem, mas escolha de quem decide permanecer humano mesmo nas piores circunstâncias. Que perdão não é fraqueza, mas a força mais poderosa que existe. Ele viu vários formandos limpando lágrimas, viu professores emocionados, viu o reitor com os olhos marejados. Então, meu recado para vocês é simples. Não sacrifiquem as pessoas que amam no altar do sucesso.
Não ignorem os que precisam de ajuda só porque é inconveniente ou não rende lucro. Não deixem que o mundo corporativo, com todas as suas pressões e demandas, transforme vocês em pessoas que seus pais não reconheceriam. Ele respirou fundo para a frase final. E se errarem, porque todos erramos, tenham coragem de reconhecer, de pedir perdão e de mudar. Nunca é tarde para fazer o certo. Nunca é tarde para recuperar sua humanidade. Nunca é tarde para reacender a luz da dignidade. O silêncio que seguiu durou apenas alguns segundos, antes de explodir numa ovação que durou 5 minutos inteiros. Formandos se levantaram, gritaram, aplaudiram. Alguns choravam abertamente. Professores vieram cumprimentá-lo. O reitor o abraçou dizendo que aquele tinha sido o melhor discurso de formatura da história da universidade. Mas o momento mais importante para Rafael foi quando desceu do palco e encontrou sua mãe. Ela o abraçou forte, daquele jeito que mães abraçam seus filhos, independente da idade. Você falou bonito, filho. Falou do coração. Seu pai estaria orgulhoso. Era a primeira vez em anos que ela mencionava o pai de Rafael, um homem que ele nunca conheceu e sobre quem ela raramente falava. Rafael se afastou levemente do abraço para olhar nos olhos dela. Ele ficaria orgulhoso? Dona Luísa sorriu através das lágrimas. Ficaria, porque você se tornou o homem que eu sempre sonhei que você fosse. Não por ser rico ou famoso, mas por ser bom. Naquela noite, Rafael postou em suas redes sociais um vídeo simples. Ele e Dona Luísa na cozinha da casa, preparando o tal estrogonofe de frango. Ela ensinando, ele aprendendo, ambos rindo de alguma piada interna. A legenda era igualmente simples. 5 anos atrás reencontrei minha mãe vasculhando lixo. Hoje cozinhamos juntos todos os domingos. Não existe sucesso maior do que esse. O vídeo viralizou. Em 2 dias, teve mais de 20 milhões de visualizações. Milhares de comentários de pessoas dizendo que aquele vídeo as inspirou a ligar para suas mães, visitar seus pais, reconectar com familiares que haviam negligenciado. Histórias de reconciliação começaram a aparecer. Filhos que voltaram a falar com pais. Irmãos que se reencontraram. Famílias que se reuniram. Um comentário em particular tocou Rafael. Era de uma mulher chamada Sandra, de Curitiba. Meu pai está num asilo há 3 anos. Pago a mensalidade religiosamente, mas nunca visito porque é longe e minha vida é corrida. Depois de ver esse vídeo, percebi que estou fazendo exatamente o que o Rafael fez. Amanhã vou buscá-lo. Ele vai morar comigo. Obrigada por me acordar. Rafael mostrou o comentário para Dona Luísa. Ela leu, sorriu e disse: Viu, filho? Um erro virou lição para o mundo inteiro. Isso é transformação de verdade. Nos meses seguintes, a Fundação Luiza Almeida continuou expandindo. Abriu mais 3 centros de acolhimento e 2 conjuntos habitacionais. Lançou um programa de capacitação profissional específico para pessoas acima de 50 anos que estavam desempregadas, reconhecendo que preconceito etário era uma das causas de muitos idosos acabarem em situação de vulnerabilidade. Criou também o programa Reconexão, focado em reunir famílias separadas. Muitos idosos em situação de rua tinham filhos que simplesmente haviam perdido contato, seja por orgulho, vergonha ou circunstâncias da vida. A Fundação passou a atuar como mediadora, facilitando esses reencontros quando possível e desejado por ambas as partes. Rafael reduziu drasticamente suas atividades empresariais. Nomeou um CEO para tocar o dia a dia da Almeida Tech e passou a atuar apenas como presidente do conselho, participando de decisões estratégicas, mas não da gestão cotidiana. Seu foco principal agora era a fundação e, principalmente, sua mãe. Todo domingo continuava sagrado. Cozinhavam juntos, conversavam, às vezes apenas ficavam em silêncio um ao lado do outro, assistindo televisão ou lendo. Rafael descobriu que não precisava estar sempre fazendo algo grandioso. Às vezes, simplesmente estar presente já era grandioso o suficiente. Dona Luísa, aos 79 anos, tornara-se uma figura pública respeitada. Era convidada para dar palestras, participar de programas de televisão,
escrever artigos sobre dignidade na terceira idade. Mas ela permanecia humilde, sempre lembrando de onde veio e por que estava ali. Numa entrevista para um programa nacional de televisão, a apresentadora perguntou se ela conseguia perdoar completamente Rafael pelo que aconteceu. Perdoei sim, mas sabe por quê? Porque ele me deu a maior prova de amor que um filho pode dar a uma mãe. Ele mudou. Não apenas pediu desculpas. Ele se transformou. E mais, ele transformou aquela dor em algo que ajuda milhares de pessoas. Como eu poderia não perdoar? E Marcela, você a perdoa também? Dona Luísa pensou por um momento antes de responder. Estou no caminho. O perdão não é um interruptor que você liga e pronto. É um processo. Tem dias que a raiva volta, que eu lembro do que ela fez e fico brava. Mas tem dias que consigo pensar nela como um ser humano que errou terrivelmente e que agora está pagando por isso. Espero que quando sair da prisão ela seja uma pessoa diferente. Espero que tenha aprendido. E se um dia ela quiser pedir desculpas pessoalmente, eu vou ouvir, porque esse é o tipo de pessoa que eu quero ser. A entrevista comoveu milhões de telespectadores. Dona Luísa se tornou símbolo não apenas de superação, mas de perdão e compaixão genuínos. Já Rafael tornou-se referência em responsabilidade social e empresarial. Era constantemente convidado para falar sobre como empresários podem usar seus recursos para causas sociais de forma efetiva e não apenas como marketing. Sua mensagem era sempre a mesma: comece de casa, cuide de quem está perto, não negligencie o básico, em busca do extraordinário. Em uma de suas palestras mais marcantes, ele disse algo que se tornou sua frase mais famosa. Eu era capaz de doar R$100.000 para um projeto social enquanto minha própria mãe vasculhava lixo. Isso não é generosidade, é hipocrisia. Verdadeira mudança social começa quando tratamos nossas próprias famílias, nossos próprios funcionários, nossos próprios vizinhos com a mesma dignidade que dizemos querer para o mundo. A Fundação Luiza Almeida completou seu 5º aniversário com números impressionantes. Havia ajudado diretamente mais de 8.000 pessoas a saírem da situação de rua. Inspecionara mais de 300 abrigos, resultando no fechamento de 63 por condições inadequadas e na melhoria de outros 120. Construíra 7 conjuntos habitacionais permanentes, totalizando 450 unidades. Operava 15 centros de acolhimento em 9 estados. Mas mais importante que os números eram as histórias. Cada pessoa atendida tinha uma história de transformação. E essas histórias, compartilhadas em vídeos, postagens e entrevistas, inspiravam outras pessoas a fazer diferença em suas próprias comunidades. Na festa de comemoração dos 5 anos, realizada no primeiro conjunto habitacional que haviam inaugurado, estavam presentes todos que fizeram parte dessa jornada. Seu Osvaldo, Joyce, Marcos, Dona Maria das Dores, enfermeira Patrícia. Mas também dezenas de pessoas que haviam sido ajudadas e agora eram voluntárias ou funcionárias da fundação. Pessoas que transformaram suas dores em propósito. Rafael fez um breve discurso agradecendo a todos e então convidou sua mãe para falar. Dona Luísa subiu ao pequeno palco montado na praça central do conjunto, apoiando-se levemente em Rafael. Olhou para toda aquela gente reunida e sorriu. Há 5 anos eu estava nas ruas. Não tinha nada. Mas nunca perdi uma coisa: esperança. Esperança de que as coisas podiam melhorar, de que ainda havia bondade no mundo, de que meu filho me encontraria. E encontrou. Mas mais do que isso, ele se encontrou. E juntos encontramos um propósito maior do que nós mesmos. Ela fez uma pausa, emocionada. Cada um de vocês aqui representa uma segunda chance, uma nova história, uma luz no fim do túnel. E quero que saibam que são valiosos, que suas vidas importam, que o mundo é melhor com vocês nele. Nunca esqueçam disso. Os aplausos ecoaram pela praça, e enquanto Rafael abraçava sua mãe naquele palco improvisado, ele soube com absoluta certeza que havia feito as pazes com seu passado e construído um futuro do qual poderia se orgulhar genuinamente.
Hoje, a história de Rafael e Dona Luísa é estudada em universidades como exemplo de transformação social através de experiência pessoal. Seu caso influenciou mudanças em legislações sobre proteção de idosos em vários estados. A Fundação Luísa Almeida se tornou modelo para outras organizações similares. Mas para Rafael e Dona Luísa, o que realmente importa não são os prêmios, os reconhecimentos ou as estatísticas. O que importa são os domingos na cozinha, são os abraços antes de dormir, são as conversas simples sobre nada e tudo ao mesmo tempo. São os olhares que dizem mais do que 1000 palavras. É a certeza de que, apesar de tudo que aconteceu, apesar de toda a dor e sofrimento, eles encontraram o caminho de volta um para o outro. E nesse caminho, iluminaram o caminho de milhares de outras pessoas. A história dessa mulher e de seu filho se tornou símbolo de que nunca é tarde para fazer o certo. De que mesmo na escuridão mais profunda, ainda é possível reacender a luz da dignidade. De que o amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, mas aquele que tem coragem de reconhecer seus erros, pedir perdão e mudar. E toda vez que alguém pergunta a Rafael qual seu maior feito na vida, ele não fala sobre sua empresa de tecnologia, não fala sobre os milhões que ganhou, não fala sobre os prêmios que recebeu. Ele simplesmente responde: reencontrei minha mãe, e ela me perdoou. Não existe conquista maior do que essa.